Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus? Você que tem a Bíblia aí, vai abrir ela. Vamos ler dois textos hoje, amados irmãos. Primeiro, você vai abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 4 e o versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu, tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Agora, nós vamos para o livro de Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 24 e versículo 45. Glória a Deus, aleluia. Quem encontrou, diga amém. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Pode se assentar e bate as palmas para Jesus. Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus agora. Nós lemos dois textos, irmãos. Se os irmãos prestaram atenção, os dois textos são bem semelhantes um do outro, são parecidos. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios, ele disse assim, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Amados irmãos, o dispenseiro, esta é uma palavra bem conhecida, né, amados irmãos? Dispenseiro vem da dispensa. Então, amados irmãos, o que é que tem em uma dispensa? O que se guarda na dispensa? Lá se guarda todas as espécies de alimento. Na dispensa tem feijão, tem arroz, tem açúcar, tem farinha de trigo, tem farinha de mandioca, tem o azeite, lá está o café, lá está, amados irmãos, todos os produtos não perecíveis estão guardados na dispensa. Então, amados irmãos, nós devemos de ser considerados pelos homens como dispenseiro, considerado pelos homens. Porque, amados irmãos, por Jesus Cristo, por Deus, nós já somos dispenseiros.
É o que diz aqui em Mateus 24:45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Amados irmãos, então nós somos os servos que foi constituído por Deus na sua casa para dar o alimento, o mantimento ao seu tempo para os conservos. O dispenseiro é um homem de muita confiança. Ele, amados irmãos, administra a dispensa. Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo, dar o sustento, o alimento na hora certa, o café da manhã, o almoço, a janta, o lanche da tarde, tudo na hora certa. Quem é o servo que o Senhor constituiu, que o Senhor colocou para fazer isto? Amados irmãos, o servo que o Senhor constituiu está aqui dentro da igreja. Todos vocês que já aceitaram o Senhor, que servem a Deus, vocês são dispenseiro, é o servo que o Senhor escolheu para que você fosse o dispenseiro. Então, amados irmãos, na dispensa, eu já disse, tem toda espécie de alimento. Você precisou, vai lá, pega o alimento e vai preparar. Irmãos, se nós somos os dispenseiros do Senhor, em nós tem que estar toda espécie de alimento que uma pessoa precisa para sobreviver. Na dispensa material tem toda espécie de alimento que você precisa para a sua carne continuar vivendo. Irmãos e irmãs, agora espiritualmente nós somos os dispenseiros, somos uma dispensa e tem que ter nessa dispensa toda espécie de alimento para que uma pessoa possa continuar vivendo espiritualmente diante de Deus. Mas, amados irmãos, nós sabemos que existe muitos dispenseiros que estão falidos espiritualmente. Existem muitos crentes que estão falidos totalmente, a sua dispensa não tem mais nada. Se alguém chegar até você com fome, querendo um alimento, você vai procurar alguma coisa para dar para esta pessoa matar a sua fome, mas não vai encontrar mais nada nessa dispensa. Por que, amados irmãos, ou como se pode abastecer a dispensa? A dispensa material, física, você abastece indo ao mercado, fazendo uma grande compra e colocando lá, está abastecida. Espiritualmente, amados irmãos, para nós podermos abastecer essa dispensa, para que quando alguém necessitar e vir até nós, nós poder ter algo para dar, nós precisamos de buscar, é na oração, é na consagração, é na nossa preparação espiritual. Então, amados irmãos, existem muitos crentes por aí, que parece que é um bom dispenseiro, mas se você conversar com ele, amados irmãos, está só oco, ele não tem nada, ele está vazio, porque não ora, porque não busca a glória de Deus, porque não se enche do Espírito Santo e não pode matar a fome de ninguém. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, ele disse aqui, além disso, requer-se no dispenseiro que cada um se ache fiel. Tem que ser fiel,
para ser dispenseiro. Tem que ser fiel, amados irmãos, para ter alimento, para dar para alguém se alimentar. Tem que ser fiel, tem que ser obediente à palavra de Deus, tem que guardar os mandamentos do Senhor, tem que orar. E olha, amados irmãos, que para ser um bom dispenseiro, tem que se sacrificar. Muitas vezes, amados irmãos, sacrificar a sua própria vida para poder ter alimento para dar a quem precisa. Mas o que nós vemos hoje, amados irmãos, que são poucos os que querem se sacrificar para ter o que dar para os demais. Sacrificar-se a si mesmo, amados irmãos, sacrificar muitas vezes a hora de descanso, a sua hora de lazer, você sacrifica esta hora, servindo a Jesus, buscando a glória, buscando a graça do Senhor. Mas, amados irmãos, isto é uma coisa bem difícil para os crentes fazerem. Fazer sacrifício para servir o próximo. Fazer sacrifício para alimentar os outros. O que passa em nossa mente? Eu fazer sacrifício para me ajudar o fulano, ele que vai orar, ele que vai buscar, ele que vai batalhar, eu não vou me sacrificar. Amados irmãos, servir os outros, isto é uma obrigação nossa. Buscar dons de Deus, sacrificar, buscar dons do Senhor, para que estes dons não servem para mim, amados irmãos, não tem serventia, mas sim para vocês, sim para a igreja. Cada vez, amados irmãos, que eu oro, que eu busco a graça de Deus, Senhor, eu quero que Tu me usa, me dá uma palavra maravilhosa para mim pregar para a igreja. Aí, amados irmãos, eu tiro 1 hora, 2 horas de oração pedindo que aconteça isto, amados irmãos, que Deus possa me usar. Senhor, eu quero que Tu me usa bem, me usa bastante esta noite nas revelações. Que proveito eu vou ter? Nada, isto aqui é para o bem de quem estiver na igreja. É para o bem de quem veio aqui na igreja para buscar dons, para buscar bênção do Senhor. Aí Deus nos usa então e revela, fala, você volta alegre, volta feliz para a sua casa, porque, amados irmãos, ou quem pregou naquele dia, naquela noite, ele se sacrificou para o seu bem. Isto é ser dispenseiro. Isso, amados irmãos, é encher a despensa para começar a distribuir o alimento para quem está com fome, para quem está querendo a bênção. Amados irmãos, como o pregador, o pastor de igreja, porque se for simples um pregador que veio de fora ou foi daqui pregar lá em outro lugar, ele não sabe quem faltou, se naquele culto tinha bastante gente, tinha pouco, ele não conhece o andar da igreja. Mas quando é o pastor da igreja que se prepara para poder pregar, aí, amados irmãos, ora bastante: Senhor, hoje Tu vai me usar, Jesus, revela lá, usa, cura. Aí chega na igreja, os membros da igreja não estão na igreja. Os membros da igreja não estão. Olha, amados irmãos, tem um irmão aqui em Toledo, muito usado por Deus. Ele falou um dia: olha, eu acho que eu vou parar de pregar. Eu vou parar, porque eu oro, jejum, consagro, leio a Bíblia, Deus me dá a palavra para mim pregar, eu chego na igreja. Os crentes não estão na igreja, os crentes não foram para a igreja naquele culto. Então não adianta
nós se sacrificamos, mas amados irmãos, então cada um tem que fazer a sua parte, e você não vai escapar da espada do Senhor Jeová, porque você também é um crente, e você é um dispenseiro também. Você tem que ter algo na sua vida, você tem que ter poder do Senhor na sua vida, porque a qualquer momento alguém pode chegar até você e pedir oração, pedir para você, para que você ore por ele, pedir uma palavra, um conselho, pedir um plano, e você tem que estar ligado em Deus para você poder dar uma conversa boa, dar uma boa ideia, um bom plano para esta pessoa, um bom conselho. Mas se você não tem nada, você vai ficar sem palavras. Se você não tem nada, se eu não tiver nada, eu vou ficar sem palavra. Esta pessoa vai sair por aí com fome, querendo. Olha, amados irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo estava lá no deserto, milhares de pessoas ouvindo a palavra, os discípulos chegaram até o mestre e falaram: mestre, já é tarde e este povo está com fome, vamos dispensá-lo, vamos encerrar o culto de hoje e deixar este povo ir embora, eles estão com fome. Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês vão dar comida para eles, vocês dão alimento para eles. É para vocês, amados irmãos, é para quem dar alimento? Para as pessoas carentes, necessitadas de ouvir uma palavra. Com esta palavra de Jesus Cristo dizendo: vocês dão alimento. Irmãos e irmãs, ele estava passando a palavra, a oportunidade para os discípulos é serem dispenseiro e começar a tratar das pessoas. Aí, amados irmãos, ele estava falando espiritualmente: alimentam vocês mesmos, matam a fome deste povo aqui. Materialmente, fisicamente, o Senhor multiplicou o pão e deu para eles comerem, mas espiritualmente está em nossas mãos. Alimenta o povo. Tem alguém com fome? Tem. Então alimenta o povo, dão comida para eles. Isto é uma responsabilidade minha e sua também. Então, amados irmãos, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Aqui, amados irmãos, está a recompensa daquele que se esforça pelo bem do seu irmão. Aqui está a recompensa do pastor, do obreiro, do membro, daquele que ora, que jejua, que consagra a vida para ver o seu irmão feliz, para ver o seu irmão alegre, para ver o seu irmão abençoado. Está aqui a recompensa. Em verdade vos digo que o porá sobre os seus bens. Vinde benditos de meu Pai, porque possuí por herança o reino que vos está preparado. Aí está a recompensa para mim e para você. Se coloca em pé, vamos orar ao nosso Deus.